A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, desejo a todos vocês aí um domingo abençoado, um domingo de paz, um domingo que o Espírito Santo esteja pousado sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você é nosso convidado. Eu já compartilhei aí nos grupos de WhatsApp o link desse estudo, para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo de hoje vai ser bênção na sua vida, como foi na minha e vai ser na vida de muitos que vão assistir aí pelas redes de internet, amém? Aproveita que também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a nossa missionária Magda, aos seus filhos Talita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Essa família que foi chamada para uma missão de cuidar de pessoas, ovelhas, famílias, ministérios, empresas e empresários, e cumprem com esse chamado com uma forma muito responsável. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou no meu coração um tema para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz assim, querido: quem serão os 144 mil que receberão a marca de Deus? Olha que tema interessante, querido. Você sabia que tem 144 mil pessoas que elas receberão a marca do selo de Deus? Então, hoje nós vamos estudar acerca disso, como também saber se só serão esses 144 mil que receberão a salvação. Então, o Senhor hoje, ele me colocou esse tema e me levou ali no livro de Apocalipse, capítulo 7, precisamente ali no versículo 2 até 4, para que nós possamos estudar esse tema e que venha a ser uma bênção na minha e na sua vida. Amém? Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos orar ao Senhor para que esse estudo ele venha direcionado da parte do Senhor para a sua vida. Que eu não venha falar aqui nada que saia do meu coração, querido, mas que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Então, querido, se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor para entregar esse momento nas mãos dele para que seja conduzido por ele. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado por este dia na tua presença, Pai. Quero te agradecer primeiramente, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Quero te agradecer, Senhor, pelos alimentos que chegaram às nossas mesas concedidos por Ti. Como também, Senhor, te agradecer por todos os livramentos que Tu tem nos dado, Pai amado, em todos os dias das nossas vidas. Peço também, Senhor, que Tu conduza esse estudo, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do Teu coração para o coração dos Teus filhos, Pai amado. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E aqui nós vamos agora também compartilhar com você o texto da palavra de Deus, que está ali no livro de Apocalipse, como eu falei para você, no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 4. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, querido, esse foi o texto da palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse esse estudo de hoje com você.
E como eu te disse, ele está ali no livro de Apocalipse, no capítulo 7, precisamente do versículo 2 até o versículo 4. E quando nós lemos esse texto, qual é a pergunta que surge no nosso coração? Quem serão esses 144 mil de todas as tribos de Israel que receberão, né, esse selo, essa marca de Deus? E para isso, querido, nós vamos ali ver o que a Bíblia fala acerca da identidade dessas pessoas. E quando nós vamos ali no livro de Apocalipse, precisamente no capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil que traziam o quê? Escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, isso é que a palavra de Deus nos fala, né? Ali no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Então, querido, diante disso que nós lemos e estamos estudando, muitas hipóteses elas são levantadas a respeito deste número de 144 mil que receberão a marca de Deus. E nos estudiosos que estudam acerca disso, um grupo, eles acreditam que essa quantidade seria o número exato de pessoas que entrariam no reino dos céus. Então, esse grupo, ele levanta uma tese que esses 144 mil seriam as pessoas que entrariam no reino dos céus. Mas tem um outro grupo que também estuda acerca disso. E eles acreditam que esse número se refere ao quê? As 12 tribos de Israel, que estão relacionadas com os 12 apóstolos de Jesus, e que esse seria um número simbólico, onde representa todos os homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento. E aí nos vem a pergunta: qual seria a verdade? Qual seriam dessas duas teses a tese que estaria certa? E eu vou falar um pouco mais acerca desse número específico um pouco mais adiante. Mas antes, querido, de nós nos aprofundarmos nisso, nesse assunto, nós precisamos entender primeiramente o que significa a marca de Deus. O que significa essa marca nessas pessoas? Por que ela será colocada na testa das pessoas? Qual o fundamento? Qual o porquê disso? Quando a Bíblia fala em marca, né, em alguém na testa, ela está se referindo a um símbolo de afirmação de que Deus é o Senhor e o proprietário dessa pessoa ou dessas pessoas. O Senhor está marcando essas pessoas para ele. A Bíblia ela não deixa claro se a marca será algo visível, como se fosse o que uma tatuagem nos dias de hoje, ou se vai ser uma cicatriz no corpo da pessoa. A Bíblia, ela não diz nada claramente acerca de como vai ser essa marca nessas pessoas que serão marcadas. Mas o que nós entendemos, como nós estamos falando acerca do reino espiritual, nós podemos entender que essa marca pode se tratar de algo muito mais profundo do que nós pensamos. Algo que os olhos humanos não são capazes de enxergar e que só apenas Deus pode ver. Mas por essa marca fica na testa. Nós vamos entender o porquê. Também porque essa marca ela fica na testa dessas pessoas. Por quê? A testa ela representa a nossa mente. Todos os nossos pensamentos e ações, eles são gerados a partir dela, da nossa mente. O nosso cérebro ele é responsável pelas nossas ações. Os nossos cérebros eles são responsáveis pelos nossos pensamentos, como também pelas nossas decisões. E é justamente nessa parte do nosso corpo, a nossa mente, que temos consciência dos nossos atos. Então, fica claro aqui para nós, para mim e para você, que todos os que receberão o selo em suas testas
serão aqueles que tomaram a decisão de obedecer a Deus e de servi-lo conscientemente, de única e exclusiva vontade. Então foi uma escolha dessas pessoas diante de Deus. E devido a essas escolhas, o Senhor resolveu selá-las. Outro fato interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que podemos analisar, é sobre o significado de um selo e o seu propósito. Qual seria o significado de um selo? Qual seria o propósito de um selo? Para você entender, querido, antigamente, os selos eram usados para marcar o quê? Documentos, e garantir que eles fossem o quê? Autênticos, que fossem documentos autênticos. Então, eles eram selados, marcados. Os reis e homens mais poderosos do Antigo Testamento, eles tinham os seus selos, que era feito com o quê? Com um símbolo gravado no anel. Era um anel, né, que era um símbolo, que era um selo, que ao ser pressionado sobre uma massa aquecida naquele tempo, ele deixava a marca naquele documento ou até em uma pessoa, para dizer que aquele documento foi selado pelaquela pessoa, para informar que aquela pessoa que estava ali selada pertencia a ele. E cada selo, ele era único. E por esse motivo, o selo de uma pessoa não poderia ser confundido com o selo de outra. Esse selo era específico de cada um, que tinha esse selo. O selo na testa dos 144.000 deixa bem claro aqui para mim e para você o quê? O propósito de demonstrar a quem eles pertenciam. Então, o Senhor vai selar essas 144.000 pessoas para informar que essas pessoas pertencem a Ele. Uma característica de quem recebe o selo de Deus também diz respeito que a proteção. Essas pessoas que serão seladas por Deus, elas também serão protegidas por Ele. Quem estiver com selo será livre da destruição que tomará conta da terra durante a ira de Deus, que vai ser derramada sobre a face da terra. Em que período? No período da grande tribulação. E quando nós vamos ali no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, Deus nos revela acerca disso. Ele diz: percorre a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem. Por quê? Por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela, na terra. E nessa passagem, querido, de Ezequiel, nós podemos ver claramente o que a Bíblia fala sobre a proteção que essa marca dará para essas pessoas que serão marcadas. E podemos também o quê? Entender claramente no que lemos que quem tiver o selo de Deus na testa estará protegido e guardado por Ele de qualquer coisa e de qualquer situação. Quando nós vamos também ali, querido, no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, querido, sobre a face da terra será derramado 7 taças que serão a ira de Deus sobre a terra. E aí, querido, o primeiro anjo, ele foi e derramou a sua taça na face da terra. E o que aconteceu depois que ele derramou essa taça da ira de Deus sobre a face da terra? Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta. Então, aqui, todos aqueles que não foram marcados por Deus e que não o tinham escolhido, o aceitado como único e salvador, aqui já começou a ira de Deus sobre todas essas pessoas. Essas pessoas que adoravam o quê? Imagens. E nessa passagem, querido, aqui fica claro para mim e para você
que esse julgamento ele vai acontecer na vida daqueles que tiverem a marca da besta. E que durante a grande tribulação, e que quem escolheu adorar ao anticristo e carregar a marca da besta, o que vai acontecer com essas pessoas? Sofrerá consequências das suas escolhas que foram feitas erradas. Mas também nós precisamos saber e entender que os que tiverem a marca com selo de Deus estarão livres e protegidos dessa aflição. E aí, querido, eu acredito que você deve estar se perguntando, mas como eu posso garantir que eu serei um deles, desses marcados por Deus, que estarão fora da ira de Deus? Mas para te responder essa pergunta, querido, nós vamos voltar a falar dos 144 mil que receberão o selo de Deus. A Bíblia nos mostra, querido, as características de quem faz parte desse grupo de pessoas que receberão esses selos de Deus. E aí, querido, quando nós vamos ali no livro de Apocalipse, capítulo 14, precisamente nos versículos 4 e 5, a Bíblia nos fala a respeito disso. No versículo 4 começa nos dizendo: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Quando a Bíblia fala aqui acerca de castos, ela está falando acerca de virgens, e segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. E quando nós vamos ali, querido, no versículo 5, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Eles são imaculados. Quando a Bíblia diz que eles são imaculados, a Bíblia está falando que eles são puros e sem pecados diante de Deus. E nessa passagem, querido, fica claro para mim e para você, para nós, que os 144 mil que receberão o selo de Deus se referem às pessoas que foram totalmente dedicadas a Deus durante as suas vidas aqui nessa terra. São pessoas que rejeitaram o pecado e fazem o que é certo diante do nosso Deus. Esses 144 mil são aqueles que não se contaminaram. E por isso, querido, eles são os melhores da humanidade, os melhores da terra. E nesse período da grande tribulação, eles estarão fazendo o quê? Evangelizando e anunciando que as pessoas deverão se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como o único, eterno e verdadeiro Salvador. Aí nos vem uma pergunta: mas será que o resto da população que estará aqui na Terra durante o governo do anticristo, durante a grande tribulação, e que não fazem parte desses 144 mil que ficarão de fora do reino dos céus? É claro que não, querido. Salvação não vai ser apenas para esses 144 mil. As pessoas terão a chance de se arrependerem e crerem que Jesus é o Filho de Deus. E nesse período ainda o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas. E a Bíblia diz, querido, que uma grande multidão de todas as nações, e não somente os judeus, uma grande multidão de todas as nações, e não somente os judeus, serão salvos nesse período tão difícil na humanidade, nesse período de tribulação. E aí, querido, se você for ali no livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, nos vai falar acerca disso. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Então aqui está a prova para mim e para você que haverá salvação não somente para esses 144 mil. A palavra de Deus está dizendo aqui que estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Eram pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam ali diante, de pé, diante do trono.
e também diante do Cordeiro. E essas pessoas, elas estavam de vestes brancas e segurando palmas. Então, um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e com palmas da mão? De onde eles vieram? E respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: presta atenção nisso aqui, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui, querido, fica bem claro para mim e para você que, mesmo diante da tribulação, além desses 144 mil que serão marcados por Deus, haverá milhares de salvação ainda durante esse período. Então, irmãos, nós não sabemos se estaremos aqui durante a grande tribulação. Eu não tenho esse conhecimento e acredito que você não tenha também. Mas nós podemos, querido, nesse momento, tomar a decisão de seguir Jesus hoje, fielmente, realmente o aceitar em nosso coração como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, ele nos ama e está sempre pronto para quê? Para nos perdoar de qualquer erro, de qualquer pecado. E por isso, querido, não desanime na sua caminhada com Jesus. Prossiga em direção ao alvo que é Jesus, porque tem salvação para mim, tem salvação para você. Mesmo que você tenha pecado, tenha em mente que Jesus pagou um preço alto por mim e por você, pela minha e pela sua salvação. Para quê? Para que hoje eu e você nós pudéssemos ter acesso ao perdão e à vida eterna ao lado dele. E muito importante, querido, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Quando a Bíblia ela fala de selos, ela não cita somente o selo dos 144 mil. Ela fala de diversos outros selos. Nós já aplicamos um estudo aqui na EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, acerca dos selos. Se você for buscar no YouTube, você vai ver um estudo falando acerca de todos esses selos. É bem verdade que Deus vai castigar a humanidade pelos seus pecados, isso é fato. E contra fato, diante da palavra de Deus, não tem argumento. Tudo que está escrito vai se cumprir. Mas nós temos que entender, querido, que vai haver também recompensa para aqueles que se permanecerem fiel durante esse período de tribulação, durante esse período crítico que vai haver na face da terra. Em diversas ocasiões é revelada que todos os que aceitaram a Jesus receberam o selo da salvação do Espírito Santo, como nós podemos ver no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Lá você vai ler acerca disso que eu estou te falando. É Deus que faz com que nós, eu e você, permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ele nos selou. Com o quê? Com a sua propriedade. Eu e você, nós somos propriedade do Deus Todo-Poderoso. E ele pôs o que em mim e em você, querido, como selo? O seu Espírito Santo em nossos corações, como que? Como garantia do que está por vir. Então o Senhor, ele selou a mim, ele selou a você com o seu Espírito Santo até os dias que está por vir sobre a face da terra. E aí, querido, se você aceitou Jesus na sua vida, creia que você foi selado como propriedade dele, toma posse dessa palavra. Não se desvie da presença dele. Não deixa que nada venha te tirar da salvação que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Então, meu irmão e minha irmã, que está aqui me assistindo hoje, pergunta para quem não quer calar. Diante de tudo isso que estamos estudando aqui, nos cabe uma pergunta. E que pergunta é essa, irmão Gilson? Será que o julgamento de Deus fosse hoje sobre a face da terra, a sua testa estaria marcada com o selo dele?
É uma pergunta que nós temos que nos fazer. E o Senhor está nos trazendo hoje uma palavra de alerta acerca disso, através desse estudo aqui no livro de Apocalipse. Então, meu irmão, se você ainda não o aceitou verdadeiramente em sua vida, porque talvez você tenha uma visão, uma convicção que você aceitou Jesus, mas dentro de você, você não tem essa certeza. As suas práticas diante dele, aquilo que você faz diante dele, não condiz com aquilo que você acha que o aceitou como seu único e eterno e suficiente Salvador. Então, hoje, querido, o Senhor está proporcionando para mim e para você o quê? Uma oportunidade que Ele está nos oferecendo hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui aplicando esse estudo. Para quê? Para que você seja protegido e guardado por Deus nos últimos dias. E possa o quê, querido? E possa viver uma eternidade ao lado dele. Porque o que eu busco nessa terra é uma eternidade ao lado do Senhor, é salvação para poder viver uma eternidade ao lado dele. E eu acredito, querido, que você também busque o que eu estou buscando. Para você entender bem o que eu estou te falando, quando você vai ali no livro de 1 João, no capítulo 5, guarda aí para você ler, versículo 11 e 12. Lá diz para mim, este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Então, a vida eterna que eu e você buscamos e queremos conquistar está no Filho de Deus, o Senhor Jesus. E quando nós vamos no versículo 12 de João 5, lá diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que ter essa palavra no nosso coração e ter essa convicção que só tem a vida eterna quem tem Jesus verdadeiramente no seu coração. Mas quem não tem verdadeiramente o Filho de Deus no seu coração, não tem a vida eterna. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse, querido, nesse dia de hoje, compartilhar com você. Então aí, querido, onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? E agora, meu irmão, para que essa palavra seja fortalecida no meu coração, no seu coração que está aí me assistindo, e no coração daquelas pessoas que vão assistir esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, nós vamos orar para que essa palavra seja fortalecida nos nossos corações. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, tudo o que pedirdes em oração crendo, nós vamos receber. Então, nós temos que ter essa fé que diante dessa nossa oração, nós vamos receber tudo aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. No livro de Salmos 102, versículo 1, também diz, ouve a minha oração e que chegue a ti, Senhor, o meu clamor. Então, querido, curve a sua cabeça que nós vamos orar e clamar ao Senhor para que essa palavra seja afirmada nos nossos corações. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, abençoada e abençoadora que Tu nos proporcionaste, Senhor, nesse dia de hoje. Que essa palavra, Pai amado, faça morada em nossos corações. Que essa palavra, Pai amado, vá como semente aos corações dos Teus queridos e queridas que estão aqui hoje, Pai amado, participando desse estudo. E que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebe essa semente e que essa semente, Pai amado, se multiplique a 100 por 1 na vida de todos esses queridos e queridas que estão aqui assistindo e os que vão assistir. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, na vida dos Teus filhos, mas que essa palavra, Pai amado, ela fique no campo da prática, para que nós possamos tomar posse dela e colocarmos em prática em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido de encontro em tudo aquilo que Teus filhos precisam ouvir desse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus,
E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, na tarde desse domingo, acerca desse tema das pessoas que serão marcadas, que serão salvas pelo Senhor? Que essa palavra possa ter ido ao seu coração e que você dê importância a esse estudo de hoje, para que essa palavra possa se cumprir na sua vida, na vida da sua família. E eu quero, nesse momento, querido, te agradecer por você estar aí até esse momento nos assistindo. Você está mostrando para o Senhor que você está buscando conhecimento da parte dele, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa aplicar essa palavra no seu dia a dia e obter a salvação, que é o que mais nós buscamos nessa terra, e viver uma eternidade ao lado do Senhor. Amém? Muito obrigado por você estar aí até agora. E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que fica ali precisamente na Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado hoje. E eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra de Deus esperando por você, para que essa palavra cause transformação na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijão, que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.